noite! Você está aqui ao vivo com a doutora Ana Flávia Drummond para poder conversar um pouquinho sobre morfina na perspectiva do paciente no cuidado paliativo. Então, quer dizer que você é um paciente e aí te ofereceram morfina. Sugeriram que morfina poderia ser um bom remédio nesse momento para você. Bateu um medo? Bateu uma insegurança? Um monte de pergunta começou a aparecer na cabeça? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. É sobre isso que a gente vai tentar desmistificar e fazer o uso da morfina ficar mais fácil, ficar mais adequado e funcionar melhor. Aproveita, já dá o like, já segue a gente nas redes vizinhas também, @Vivendo Cuidado Paliativo. Vamos de novo, @Vivendo Cuidados Paliativos. Já tá com o link funcionando, a gente já conseguiu consertar essa parte também. Dá para seguir lá no YouTube, vai ficar muito legal. Então vamos lá, a gente enquanto paciente, chega aquela notícia, né? Agora a gente vai começar a usar morfina. Como é que fica essa situação? Bom, enquanto paciente, a hora que sugerem pra gente usar morfina, a gente não fica assim muito feliz, muito legal. Porque a morfina é um remédio que tem um monte de significados em cima dela, tem um monte de sonhos, tem um monte de esperanças que vão ser todas mexidas, que vão ser todas tocadas ali naquele momento. E quando a gente toca em sonhos, quando a gente toca em perspectivas, a gente está falando de um mundo que é um mundo que está além do mundo que está no controle da gente. Então, usar morfina muitas vezes aparece como uma situação complicada. E geralmente, se a gente está sugerindo que a morfina seja iniciada no tratamento, alguma coisa está acontecendo ali que está incomodando. Basicamente, a morfina vai entrar quando tem uma situação de incômodo. Se não tem nada incomodando, não tem nada acontecendo, não tem por que a gente colocar um remédio a mais. No que ela age? Ela vai agir em dor crônica, ela vai agir em dor forte, né? Mais especificamente. Ela vai ajudar a respirar um pouquinho melhor. Mas quando vai para casa, geralmente a gente está passando por uma dor, para poder tratar uma dor, que é uma dor que está mais pesada, é uma dor que está mais difícil de controlar, né? E vai como comprimido para poder tomar em casa. Se a pessoa está internada, ela toma aquilo ali como injeção, vem como venoso mesmo. É uma medicação que funciona, é uma medicação que traz muito alívio e, acima de tudo, é uma medicação que traz muita dignidade. Porque quando a gente está passando por um processo desse, algumas vezes vão aparecer algumas dores que são dores assim muito difíceis de passar com a medicação simples que a gente tem no dia a dia. Então você vai tentar primeiro uma dipirona, não ficou muito legal, aí você tenta um anti-inflamatório, vai subindo a cascata ali dos remédios. A coisa não chega bem, não fica bem, e aí vem essa sugestão da morfina. Geralmente, quando a morfina entra, a pessoa já está cansada desse processo todo que ela está passando de ficar testando remédio, fazendo escalinha de dor. O médico, então a pessoa que está fazendo as avaliações ali, chegando com um papelzinho perguntando de quanto que é a sua dor, dá um número, de 0 a 10, o que é que dói, quanto que dói. Ou então, às vezes, até com uma escalinha de cor, parecendo um arco-íris, que vai subindo ali os degraus e perguntando, e aqui, olha, nessa escala aqui, me mostra a sua dor, para poder fazer essa avaliação, né? A dor geralmente é uma dor alta, vai ganhar uma nota alta, e essa dor ela vai estar misturada também com outras dores que vão estar associadas. Então, assim, se você já está sentindo dor aí uma semana, 15 dias, aquele negócio alivia um pouquinho, daqui a pouco começa tudo de novo, né? Isso vai dando uma sobrecarga e vai dando um cansaço que chega uma hora, não é só a dor física que está incomodando.
essa dor física começa a mexer no humor, a mexer no apetite, a atrapalhar de comer, de conversar, de interagir, de dormir, atrapalhar de tudo. E a vida toda fica ruim por causa daquela coisa ali que está incomodando, né? E geralmente está incomodando há muito tempo já. Não é de agora que o negócio está começando. Quando a gente consegue, de alguma forma, seja com morfina, seja com outras medicações que a gente tem também, entrar dentro desse espaço e aliviar essa dor, a pessoa começa a comer melhor, dormir melhor, conversar um pouco mais. E no cuidado paliativo é exatamente esse o ponto que a gente quer. A gente não quer que você, enquanto paciente, fique sedado, ou então fique irritado, ou fique tolerando uma coisa, aquele fundo de dor que não tem nada que passa, aquele negócio, aquela dor que ela existe, você não sabe quantificar direito, mas aquele trem tá arrastando. Isso tira a dignidade da pessoa. Isso tira a possibilidade dela realizar o que ela gostaria ali nos últimos minutos, ou nos últimos dias, meses, que seja. Então, assim, tratar essa questão da dor é extremamente importante. Morfina entra nesse lugar. Então, mais do que um remédio que está entrando para poder sinalizar alguma coisa, de algum indicativo, de alguma coisa que a gente coloca na nossa cabeça, morfina está entrando como um remédio para resgatar a dignidade. E a partir daí, a gente construir uma vida, construir um social ali que seja satisfatório. Que no final das contas é isso daí que vai importar, né? Que o negócio seja satisfatório. Família, na hora que entra a morfina, a família fica muito preocupada. E aí, uma coisa que acontece muito com o paciente é que ele vai perceber o seguinte: de repente parece que ele vira um neném, né? Parece que ele vira uma pessoa. Eles falam às vezes pra gente que eles começam a ser tratados como pessoas assim incapazes. Então, a família fica em cima. Então, se você não conseguia nem pegar o seu copo d'água que estava ali na cabeceira da cama, o seu familiar, ele costuma ficar assim mais abitolado ainda. E aí ele vai querer mesmo pegar o copo d'água ali para você, vai querer pegar o pedacinho de papel. Você levantou para poder ir no banheiro, levantou para poder fazer um xixi, seu familiar levanta junto e vai atrás. Entendeu? Esse momento do início da morfina, ele é muito marcante para todo mundo. E a gente, enquanto paciente, a gente tem que ter um pouquinho de paciência com as pessoas que estão ao redor da gente também. Essas pessoas, elas estão preocupadas, né? E da mesma forma que você tá tendo um processo ali que andou um pedacinho no seu processo, andou um pedacinho no processo delas também. Com o tempo, com você relaxando, com você conseguindo participar ali do dia a dia mais efetivamente, esse familiar relaxa, esse familiar para de ficar tão hipervigilante, você consegue até restabelecer um pouquinho ali da sua independência, que já estava assim tão perdida e tão desacreditada, que é uma coisa que os pacientes falam muito pra gente, que a independência deles fica muito desacreditada, né? Esse controle de dor, ele é importantíssimo, ele é infinitamente importante. Passa por aí toda a avaliação que a gente vai fazer da pessoa depois disso. A pessoa é uma antes e outra depois do cuidado com a dor crônica, né? E uma situação que a gente precisa muito prestar atenção também é o seguinte: às vezes esse paciente, ele demora muito a colocar para fora o que está acontecendo com ele, o que ele está sentindo, porque ele fica com medo de incomodar. Ele já vê que as pessoas já estão tão aflitas ali em cima dele, já estão tentando resolver tudo para ele, as mínimas coisas, que o medo de trazer alguma coisa ali à tona, de trazer uma situação a mais, né? Ele é grande, então ele fica tentando esconder a dor. E fica tentando mascarar aquele negócio, tentando fazer as coisas que ele quer fazer e não consegue porque tá doendo demais. Na hora que a gente tenta abafar o que está acontecendo com a gente, ou a gente tenta minimizar uma coisa que está incomodando desse ponto, né? Porque a dor crônica é uma dor
que te limita. Mas quando você minimiza isso, ao invés de você conseguir a sua independência de volta, o que acaba acontecendo é o processo contrário. As pessoas percebem o que está acontecendo e elas intensificam mais ainda esse cuidado. E a pessoa se sente mais limitada ainda. Então, assim, falar o que está acontecendo, tentar chegar a uma conclusão junto com todo mundo que está ali, expor a situação, deixar as pessoas perceberem qual que é o seu limite, o que você consegue fazer, o que você precisa de ajuda. Isso é uma coisa que facilita muito para sua vida, tá certo? Com a morfina, isso daí é um ponto, assim, interessantíssimo. A perspectiva humana, ela tem sempre que ser buscada e a gente tem sempre que tentar chegar ali naquele limite, né? No que é que o ser humano está precisando, onde é que esse ser humano está querendo chegar e o que é que a gente vai fazer com aquilo. Bom, morfina é um remédio excelente, tá joia? O paciente convivendo com a morfina, ele vai conviver com ela em casa, basicamente é para tratar dor crônica. Quando a gente usa morfina de uma outra forma, quando a gente usa morfina para poder tratar alguma coisa que seja respiratória, geralmente o paciente já não está participando tanto assim da situação, né? Ele já designou outra pessoa para poder fazer esses cuidados, essas conversas para ele. Tem alguns que não, tem alguns que participam ali junto com a gente. Mas essa é a mensagem que a gente tem que deixar e que tem que ficar em ativo pra gente, né? Morfina é um remédio importante, é um remédio que pode melhorar muito a sua qualidade de vida. Não deve ser uma coisa descartada, não deve ser uma coisa que a gente tenta abafar. E vamos tentar fazer isso daí funcionar da melhor maneira possível. Tá joia, pessoal? Semana que vem a gente volta com morfina mais uma vez e na semana que vem a morfina vai entrar dentro da perspectiva do profissional de saúde. E aí? Que dose que eu dou? Que hora que eu dou? Que hora que esse negócio entra? O que eu faço com esse danado desse morfina aqui que pode resolver muita coisa na nossa vida e na vida do nosso paciente? Tá joia? Vamos ver quem é que tá aí hoje. E aí, galera, tudo bem? Hoje a gente está conversando aqui sobre morfina na perspectiva do paciente. Semana que vem a gente vai conversar um pouquinho mais sobre morfina com os profissionais de saúde. A gente vai se encontrando aí ao longo da semana. Um beijo muito grande para vocês. Até mais, a gente se encontra.